Amém. Vou pedir para... O Matheus pode começar orando, daí pode vir tocar a bateria para nos ajudar. Senhor Jesus, agradecemos por podermos estar aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais de Ti, usando esse tempo para Te servir, para Te exaltar, Senhor. Pedimos que seja um culto abençoado e que as pessoas que estão ouvindo possam ter grande proveito na mensagem que será aplicada, Senhor. Peço que o Senhor continue nos abençoando imensamente, abençoe a direção desse país, que hoje, com as eleições, que independente do resultado, seja todos os nossos esforços direcionados a Ti, a Te servir, que a nação conheça o Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. A Bíblia já nos dá a dica, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos continuar orando, intercedendo por esse país, porque não importa quem esteja no poder, Deus está acima dessa pessoa. Deus é quem governa o mundo, Deus é quem tem o mundo no seu controle. Nada foge da vontade do Senhor. Nada foge da vontade do Senhor. Pois somente
Bendito seja sempre o Cordeiro de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa música e tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida não tem honrada que o louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado e solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante a multidão veio clamar. Diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava, pois o clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou.
Hoje é um dia um pouco atípico para nós, né? Hoje é um dia onde nós escolhemos os nossos representantes, onde nós depositamos o nosso voto, nós confiamos a nossa voz a uma outra pessoa. E que seja bom que essa pessoa a quem nós confiamos a nossa voz, a nossa opinião, nós delegamos a ela a responsabilidade de tomar decisões importantíssimas para o nosso país. E é bom que essa pessoa seja coerente com o que ela diz, que partilhe da nossa fé, que tenha os princípios de Cristo em seu coração, na sua boca, e que também possa exaltar o nome do Senhor com as suas falas, com as suas observações e com as suas decisões. Nós devemos orar por esse país, nós devemos orar para que esse país, essa nação tão grande, tão bonita e tão rica, possa ser administrada de forma competente, para que possamos crescer, para que possamos usufruir o melhor dessa terra, mas para que também nós possamos, em atitude de culto, eu falo isso de forma coletiva, nós como nação, como coletividade, nós devemos engrandecer o nome do Senhor, dia após dia, trabalhando, produzindo, ensinando, engrandecendo o nome do Senhor. Que agora as votações se encerraram, mas que as nossas decisões possam fazer com que esse país prospere. Devemos orar dia após dia e pedir que o Senhor tenha misericórdia dessa nação. Nós corremos sempre o risco de um governante ser mal intencionado e ser um ególatra. Um ególatra nada mais é eu, latria, adoração. Adoração à própria pessoa. Nós temos esse mal neste novo século, nessa nova era da modernidade para cá, onde o homem, o eu, foi colocado num trono, se assenta, onde o homem moderno procura prazer, riqueza, bem-estar consigo mesmo. E é por isso que muitas seitas têm voz, uma grande voz nesse país. Quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a Bíblia quer dizer exatamente isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso quer dizer que a pior pessoa que você possa imaginar, por pior que seja o pecado dessa pessoa, por
pior, por mais imunda que seja a vida dessa pessoa, nós estávamos na mesma condição que ela. Nós estávamos nessa mesma condição de perversidade, de maldade, buscando a adoração do seu próprio ego, colocando a sua personalidade e as suas vontades acima das vontades de Deus. Todos pecaram, todos nós temos essa idolatria a nós mesmos. Mas o que nós anunciamos é que nós não somos melhores do que ninguém, que a única coisa que nos difere como cristãos e como ministros, sacerdotes da palavra de Deus, é que nós aceitamos a nossa condição e nós não temos absolutamente nenhum poder sobre a nossa salvação. E nós não podemos nos salvar, nós não podemos ser bons por nós mesmos. Nós não somos justos pelas nossas forças. Quando a Bíblia faz diversas vezes menções sobre pecados e pecadores, pessoas que não merecem o reino dos céus, por exemplo, em 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9, quem quiser acompanhar. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aqui Paulo está falando para uma igreja, que é a igreja de Corinto, que tinha uma membresia de adúlteros, efeminados, sodomitas, idólatras, ladrões, avarentos. O corpo de Cristo é formado por pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, que foram pecadoras, que estão tão sujas com o pecado quanto essas pessoas aqui. Ele fez uma lista de 10, mas tem muito mais. E muita gente usa esse texto aqui para focar em 2 específicos, para falar sobre homossexuais, para falar sobre efeminados, sodomitas, e esquecem que tem mais 8 pelo menos aqui que estão sendo citados. Não existe pecado especial, não existe um pecado que se sobressaia ao outro. O que existe e o que deve estar no nosso coração é que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, mediante a orientação do Espírito do nosso Senhor, mediante o Espírito de Deus. E quando nos movimentos modernos surgem as tais igrejas inclusivas, infelizmente, eles usam um termo correto, o termo que é o objetivo de Deus, porém deturpado.
Porque é assim que a seita funciona. É assim, é dessa forma que a seita entra nas igrejas. Ela pega uma verdade, uma meia verdade. E você concorda? Não, é verdade. A igreja tem que ser inclusiva, a igreja tem que abraçar a todos. A diferença da igreja de Cristo para a igreja dos ditos pastores de igrejas inclusivas é que quem está sentado no trono da adoração não sou eu, mas está sentado no trono da adoração Jesus Cristo, o Senhor, que reinará para sempre no seu reino, onde Ele será celebrado todos os dias, Ele será exaltado todos os dias, pela eternidade. Não eu, não você. A igreja sim é inclusiva. A igreja abraça a todos, homossexuais, avarentos, ladrões, adúlteros, mas a igreja não aceita como membro sob essas condições. E é por isso que o apelo da Bíblia é que você morra mesmo, morra para as suas vontades, para o seu pecado, que você, com o seu pecado, seja crucificado na cruz, e pelo sangue do Cordeiro você seja regenerado e transformado numa nova criatura. Isso é igreja, é um corpo de pecadores que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, ex-pecadores. Nós somos sim afetados e tentados pelo pecado devido à nossa natureza, mas nós somos nova criatura, empenhados e constrangidos quando erramos contra Deus, empenhados em fazer o que Deus quer, em obedecer às suas leis e à sua vontade. Essa é a verdadeira igreja inclusiva. Todos são convidados, todos são mais do que bem-vindos a se achegar a Cristo. E se achegue como alguém que reconhece o pecado e que está disposto a largar tudo para seguir o Deus da salvação. Amém? Amém. Quem está sentado no trono da adoração é Cristo Jesus, o justo juiz. Vamos cantar Pra Cima, Brasil. Como será o futuro?
sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de riso, de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se insere em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Agora nos preparando para a mensagem, vamos cantar Getsemane. Quando o Senhor orou, intercedendo por si mesmo, intercedendo pelos apóstolos, para que fosse cumprida a missão que Jesus lhes entregava. O Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar, para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Deus, a luz nas mãos, seu corpo sofrer, naqueles momentos de dor. Comecei a chorar e foi com você que Ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu, nós ouvimos a dor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai dizer com seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Sim, na cruz, sempre me gloriou. É que eu possa descansar, salvo além do rio.
noite aos irmãos. Que dia tão especial hoje, né? Dia de eleição. Todos aqui já foram, né? Já foram votar. Já terminou, né? Às 17 horas, né? Terminou o horário das eleições. E a gente às vezes fica assim, angustiado, né? Triste, pensando, tanta coisa acontecendo nesse nosso Brasil, tantas pessoas cegas, a justiça, né? Parece que não se estabelece e nós ficamos preocupados quando coisas assim acontecem, né? Mas nós temos na palavra de Deus a orientação para estes momentos também, momentos de dúvida, de angústia, de intercessão, né? E nós vamos abrir a nossa Bíblia, então, lá em Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 33. Lucas 23, a partir do versículo 33. Isso tem nos dias de hoje. E nesse texto que nós vamos ler, que é o texto da crucificação de Jesus, nós encontramos uma época muito parecida com a nossa. Por exemplo, quem condenou Jesus? A cruz. Foram os juízes daquela época, né? Uma ação de juízes corruptos, né? Dando o voto para a crucificação do Senhor. Eram líderes corruptos, líderes da nação, eram sacerdotes corruptos e havia também um povo que aceitava essas coisas como cordeiro. Porque um pouquinho antes da crucificação de Jesus, o que o povo gritava? O povo dizia: bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana, hosana, hosana. Passou-se um período muito curto, depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? E aquelas palmas colocadas e Jesus entrando naquele jumentinho, né? Na cidade. Passou pouquíssimo tempo e o povo, então, conivente com aquela situação de juízes corruptos, de líderes corruptos, o povo começava a dizer: crucifica-o, crucifica-o, e o levava à crucificação, né? Existe uma responsabilidade muito grande que recai em torno das decisões que tomamos. E Jesus enfrentou tudo isso. E nós vamos ver hoje como que Jesus enfrentou tudo isso, lendo esse texto, que está em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximaram-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estava dependurados lançavam-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça.
porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e trevas cobriam toda a terra até às 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz. Pedimos agora, Senhor, que o teu Espírito nos envolva e que possamos compreender a tua palavra e a tua mensagem, Senhor, para este momento, para este dia, para esse tempo que estamos vivendo, ó Deus. Que o Senhor, através do Espírito Santo, esteja falando, Senhor, aos nossos corações. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falamos que havia injustiça, havia ação de juízes, tanto que aqueles bandidos que estavam sendo crucificados diziam assim: nós estamos aqui por um ato de justiça, porque somos culpados, mas este era um inocente sendo colocado na cruz. Falamos dos governantes, falamos dos sacerdotes, todos corruptos, agindo na condenação de Jesus. E o que Jesus fazia? O que Jesus fazia neste momento? Vamos ver ali no versículo 34 o que ele fazia. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Naquele momento de profunda angústia, naquele momento em que Jesus estava com as mãos furadas por aqueles cravos, com a testa ensanguentada, com os pés pregados, pendurado, carregando o peso do seu próprio corpo naquela cruz. Naquele momento, Jesus exercia um dos seus ministérios, que é o ministério da intercessão. Olha só que exemplo que Jesus dá para nós, né? Quando os juízes estiveram fazendo o que é errado, quando os governantes estiverem fazendo o que é errado, quando o povo todo estiver como cordeirinho atrás de lobos, sem a percepção de que serão devorados, o que nós devemos fazer semelhantemente a Jesus? Interceder. Jesus, num ato de amor muito profundo, o que ele faz? Ele ora pelos seus inimigos, ele ora pelos seus algozes, ele intercede. É o papel de Jesus ali. E ali ele dá um exemplo de como nós também devemos agir, intercedendo, orando, falando com o Pai. Ele se dirige ao Pai no momento de profunda angústia e dor. Os irmãos sabem qual que é o papel de Jesus hoje em dia? Ele já ressuscitou, ele já foi elevado aos céus. Cantamos há pouco que ele está assentado à direita do Pai. E qual é a missão dele nesse exato momento? Já que ele consumou a obra que tinha que realizar na cruz do Calvário, o que ele faz hoje em dia? Vamos ler então, né? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 nos diz exatamente o que Jesus está fazendo nesse exato momento, né? No versículo 34, 8:34. Romanos 8:34, podem abrir, né? Diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu
e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. O papel de Jesus hoje é o papel do intercessor, é o papel daquele que está lá sentado à direita do Pai, fazendo o mesmo que ele fez lá na cruz, quando ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava intercedendo por aqueles homens que estavam ali embaixo, zombando. E hoje em dia, Jesus também cumpre o seu ministério de intercessão. Vamos abrir lá em Hebreus, só para nós confirmarmos isso, né? Hebreus no capítulo 7, no versículo 25, o que diz lá? Hebreus 7, 25, diz assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus é o intercessor. E quando nós olhamos Jesus, conforme a Bíblia diz, à destra do Pai, intercedendo por nós. E quando nós olhamos para Jesus, crucificado na cruz, intercedendo também, nós podemos entender como é o papel de Jesus como intercessor. As palavras do Calvário, vamos abrir lá de novo em Lucas, né? Lucas no capítulo 23, aquelas palavras proferidas no Calvário, elas são um exemplo para que nós entendamos qual é o papel do Senhor hoje em dia e de que maneira Ele intercede por nós. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, em Lucas, no capítulo 23, versículo 34, mantém aberto lá, é quando Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Não sabem o que estão fazendo. Primeira coisa que a gente vê ali é a dimensão, o tamanho da misericórdia de Jesus quando intercede. Porque aqui ele está intercedendo pelo quê? Por inimigos. Aqui ele está intercedendo por pessoas que são culpadas. Aqui ele está intercedendo por pessoas que não podem se justificar, porque os seus atos são terríveis. E nós precisamos entender que quando Jesus lá no céu está intercedendo por nós, Ele está intercedendo também por pessoas, o quê? Culpadas. Nós não somos melhores do que estes que estavam ali, aos pés da cruz, zombando, escarnecendo. Ninguém deve chegar diante de Deus em oração e dizer assim: Senhor, estou orando, estou baseado nos meus méritos, estou baseado nas minhas esmolas, estou baseado nas minhas boas obras. Jesus é aquele intercessor misericordioso que intercede pelo homem pecador. Uma das coisas que mais falta para a igreja, para o povo de Deus, é entender que o povo de Deus é um povo culpado, com a única diferença é que foi perdoado. Essa é a diferença. Mas nós merecíamos a condenação. E mesmo assim, num ato de amor, num ato de misericórdia, Jesus, Ele intercede por nós, né? Eu fico imaginando se fosse qualquer um de nós lá na cruz, crucificado naquele momento, aquele povo lá embaixo zombando, os líderes corruptos, os juízes corruptos, os sacerdotes corruptos. Quais seriam as palavras nossas lá na cruz? Miriam, pergunto a você, você estaria orando, intercedendo, clamando? Ou eu mesmo estaria fazendo isso?
Você estaria fazendo isso ou você estaria dizendo palavras de maldição sobre aquele povo tão errado? Eles mereciam bênção ou mereciam maldição? Jesus, no entanto, ele não amaldiçoou, né? Nós vivemos, quando eu falo essas coisas, eu sei que o meu vídeo não vai muito longe na internet, né? Mas eu vou falar. Nós vivemos um período agora de juízes corruptos, de líderes corruptos, né? De uma sociedade conivente, porque onde já se viu termos que seja 10% de pessoas votando num ladrão, votando num bandido, votando num cara que é favorável ao aborto, votando num cara que foi condenado em 3 instâncias, votando num cara blasfemo, votando num cara que persegue igreja, votando num cara que persegue pastores, votando num cara que blasfema de Deus. E nós, como igreja, devemos o que fazer com esse povo? Interceder, abençoar, seguindo o exemplo de Jesus, né? Embora seja aos nossos olhos inadmissível coisas que acontecem, Jesus viu aquele povo e daí ele nem pensou 2 vezes. Ele tinha uma missão, a missão era salvar, a missão era ser intercessor, a missão era libertar, e ele orou, intercedendo e não amaldiçoando. Quando a gente olha para nós hoje também, como igreja, nós não temos muito o que colocar diante de Jesus para dizer para ele assim: olha, Senhor, ore por nós porque nós somos bons. Não. Nós fazemos tão menos do que deveríamos fazer. Talvez fôssemos dignos também de maldição. Mas sabe o que Jesus está fazendo lá no céu neste momento? O quê? Intercedendo por mim, intercedendo por você, por cada um de nós. É o ofício de Jesus, que nós podemos ver na cruz e que nós podemos ver agora, quando Ele está assentado à destra do Pai. Vive a interceder por nós. Imagine Jesus glorificado à destra do Pai, nas ruas de ouro, tendo o universo por escabelo dos seus pés, e podendo contemplar toda a glória da sua criação lá no céu, na eternidade, mas Ele está focado em pedir por você e por mim, ao Pai. Outra coisa que nós aprendemos aqui, Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Eles não sabem o que fazem. Isso é muito interessante, porque Jesus, como nosso advogado, a Bíblia diz que Ele é nosso advogado, Ele procurou alguma coisa assim. Se fôssemos nós lá, e nós tentássemos encontrar algum argumento diante do Pai, para que nós pudéssemos ajudar aquele povo miserável que estava cometendo erros, que argumento nós teríamos? Jesus, como bom advogado, Ele começou a esquadrinhar o que eu posso dizer diante do Pai para tentar ajudar esse povo miserável. E Ele pega e diz assim: Pai, perdoa-lhes. E o argumento de Jesus, eles não sabem o que fazem. Ele está procurando alguma coisa ali para poder colocar em oração e comover o coração do próprio Pai, para que aquelas pessoas
pudessem de alguma maneira ter a oportunidade ainda de uma mudança, de uma transformação de vida. E se Jesus procurou, na sua intercessão, se ele procurou encontrar algo para colocar como argumentação diante do Pai, por aquelas pessoas, ele também faz isso por nós. E é interessante que a ignorância nunca é um bom argumento, né? Se a gente for para a lei, alguma pessoa que cometa um crime por ignorância, ela continua sendo culpada, né? Mas Jesus, ele se apegou àquilo ali e disse: eu vou colocar diante do meu Pai, porque o meu amor é tão grande por esse povo, e algo eu vou dizer, embora não exista nada que justifique aquilo que eles estão fazendo, chegarei ao Pai e direi: Pai, perdoa a ignorância, eles não sabem o que estão fazendo. É como se Jesus, sabe quando a gente está orando, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, né? E as nossas orações, elas são feitas ao Pai em nome de Jesus, não é? E daí quando nós vamos orar, nós somos tão ignorantes, nós temos tão pouca capacidade de entender o que realmente precisamos, que o Senhor Jesus, ele tem que reinterpretar as orações diante do Pai, e é como se ele fosse um revisor de texto, e a Miriam está de joelhos orando, e Jesus ora, ela está pedindo isso, mas eu vou ajudar, eu vou colocar melhores palavras, eu vou colocar um melhor sentimento, para que a palavra chegue ao meu Pai, e a oração seja contemplada. E Jesus é aquele revisor, aquele que procura ser o advogado, que melhora, intensifica as nossas orações. Por isso que ele é o mediador. Esses dias a Vitória, me perguntou o que é um mediador. Mediador é aquele que fica entre um e outro, né? Que faz aquela mediação. Nós queremos falar com o Pai, mas o Pai é tão santo, 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 que nós precisamos de um mediador, que é Jesus. E ele é o nosso intercessor diante do Pai. Nós falamos com Jesus e Jesus reinterpreta aquilo que nós estamos falando, porque nós não sabemos orar como convém. E Jesus, então, ele pega, revisa, ele procura o que seja melhor, e ali, naquele caso, ele encontrou para fazer a sua intercessão a ignorância daquele povo, e colocou a ignorância, que seria algo negativo, como ponto de apoio pelo qual ele poderia argumentar com o Pai, para que aquele povo que estava lá pudesse ser abençoado. Eu pergunto aos irmãos, será que foi um argumento válido? Eles não sabem o que fazem? Eles ouviram a vida inteira os ensinos de Moisés, não é verdade? Eles eram judeus. Eles ouviram a vida inteira os ensinos de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sofonias, Jonas, Miqueias, Malaquias. Será que era um argumento válido? Mas Jesus, ele tinha um entendimento de que você pode passar a sua vida inteira ouvindo sermões. Você pode passar a sua vida inteira ouvindo os profetas. Mas se não houver um milagre dentro do coração, a pessoa ainda é ignorante. Ela ainda não sabe. Por isso que Jesus diz, eles não sabem. Eles ouviram Moisés, mas eles não sabem. Eles ouviram Isaías, mas eles não sabem.
Eles ouviram Malaquias, mas eles não sabem o que estão fazendo. E é por isso que quando Jesus ora, ele faz a oração correta, né? Talvez se fôssemos nós no lugar dele, nós iríamos fazer a oração errada, né? Jesus falou, Pai, o que ele pediu? Perdoa-lhes, né? Fosse o Romildo lá, né? Ele ia dizer assim, Pai, ilumina a mente desse povo. E daí com a mente iluminada e com os atos de desobediência, o que aconteceria? Eles seriam mais culpados. Jesus falou, ó, são ignorantes, perdoa com base nisso, pelo menos. Eles não sabem o que fazem. Na verdade, irmãos, essa oração, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ela é só um resumo de tudo que estava acontecendo ali. Porque a cada açoite, a cada momento em que a coroa era apertada na cabeça dele, pegavam uma cana e batiam na cabeça dele para que os espinhos entrassem mais profundamente. A cada martelada que ele levava com aqueles pregos nas suas mãos e pés, ali havia uma oportunidade de Jesus parar de interceder. Jesus mesmo, ele disse assim, que se ele quisesse, ele poderia rogar ao Pai, e o Pai lhe mandaria legiões de anjos, e ele sairia dali. Mas cada martelada ele intercedia, porque ele queria ir até o fim. E cada gota do sangue de Jesus era uma intercessão eloquente por cada um de nós. Cada gota, intercedendo pela vitória, intercedendo pelo Israel. Cada martelada que ele interrompia os seus pensamentos por causa da dor, ele retomava em seguida a menção dos nomes de cada um que precisava da sua graça e da manifestação do seu amor. Ele foi perseverante em oração, em súplica, em intercessão pelos seus inimigos. Será que Deus ouviu aquela oração? Será que Deus atendeu? Eu tenho pensado muito sobre oração nesses últimos dias. E agora há pouco Israel, a igreja, estava cantando, Israel estava dirigindo a canção, e no coro as crianças grandes estavam cantando com intensidade, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Num primeiro momento, parecia que Jesus não ia atender, mas a intensidade daquele clamor tocou o coração, e Jesus manda vir aquele homem e atende o seu clamor. Parece que existe uma intensidade necessária na oração para que Jesus diga, venha, eu vou te atender. Às vezes nós oramos de forma tão insossa, sem intensidade. E Jesus nos ensina aqui o que é intensidade. É perseverança no meio da dor. Ele continuou orando. E Deus atendeu a sua oração. Teve um episódio, irmãos,
na descida do Espírito Santo. Vamos lá para o capítulo 2 de Atos. Nós vamos ver a resposta a esta oração, né? Teve, no dia de Pentecostes, Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 22, Pedro se levanta para pregar, e não muito tempo depois disso, isso que aconteceu lá na cruz, né? Era algo recente. Mas na descida do Espírito Santo, na inauguração da igreja, Pedro prega o primeiro sermão, e a primeira coisa que Pedro diz é que vocês que estão me ouvindo, israelitas, vocês mataram o Senhor da glória. No versículo 22, Pedro diz assim: israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Pedro está pregando para aquele povo que matou Jesus. Será que Deus ouviu a oração? Pai, perdoa-lhes. Pedro, quando faz o apelo, ele diz assim, no versículo 38, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. No versículo 40 diz assim, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Valeu a oração do Mestre? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Algum tempo depois, Pedro diz, vocês mataram o Rei da Glória, Jesus, arrependam-se, creiam. E 3.000 pessoas são salvas. E aqueles sacerdotes, né, que ajudaram a matar Jesus. Vamos lá em Atos capítulo 6, versículo 7. O que diz ali? Diz assim, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Provavelmente muitos daqueles que estavam ali, aos pés da cruz, gritando crucifica-o, daqueles que ajudaram a condenar o Mestre, daqueles que aceitaram a ação dos juízes corrompidos, aqueles que aceitaram a ação dos governadores da sua época, aqueles que riam, aqueles que zombavam. Agora, obedeciam à fé. Por quê? Porque Jesus intercedeu por eles. Alguém já exemplificou a oração de Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como alguém que joga uma pedra no meio do rio e começa a formar ondas concêntricas. E os irmãos sabem que oração é assim, né? Só que aquela oração de Jesus, ela foi tão poderosa que a primeira onda que causou alcançou 3.000.
depois alcançou sacerdotes, depois alcançou nações e até hoje alcança pessoas. Porque hoje alcançou a nós. Porque aquele povo que estava lá, zombando de Jesus, aos pés da cruz, pelos quais Jesus intercedia, eles eram tão somente representantes de todos nós. Porque se nós estivéssemos lá, faríamos o mesmo. Sem saber que aquele que estava sendo morto era o próprio Filho de Deus e que tinha vindo para nos salvar. A oração de Jesus, ela foi por mim e por você também. E Ele nos alcançou. E a mesma oração que era alcançar o seu filho, sua filha, seus amigos. E é uma oração que nós devemos repetir. Hoje é um dia que nós estamos inseguros, né? Não sabemos ainda o resultado. Mas talvez os juízes, os governadores e o próprio povo possam cometer erros que atingirão a todos. Nós clamamos ao Senhor que não aconteça. Mas não importa qual a situação. A oração dos nossos lábios como igreja deve ser: Pai, perdoa-lhes, abençoa e salva esse povo. Vamos fechar os nossos olhos. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz que quando o Senhor foi elevado aos céus, assentou-se à destra do Todo-Poderoso e vive a interceder por nós. Tendo consumado a obra que o Senhor foi realizar, assentou-se à destra do Pai. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor é aquele que interpreta as nossas orações, porque não sabemos orar como convém. O Senhor é aquele que olha e procura e encontra o menor indício de um argumento para nos abençoar e para atender a nossa petição. E o maior argumento é o seu próprio sangue vertido por todos nós, pecadores. Nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Os avisos da semana são os mesmos. Teremos culto de oração na sexta-feira. Venham interceder com a igreja, com o corpo de Cristo, pelo nosso país, pela nossa nação, pelas nossas vidas, pela vida dos nossos familiares. Que o Senhor ouve, atende. Pode responder sim, pode responder não, mas que seja feita a vontade dele, não a nossa. Mas que continuemos firmes, intercedendo, cooperando com Cristo,
como igreja, o corpo de Cristo, cooperando com Ele para que vidas sejam salvas, sejam resgatadas por meio da sua palavra. E peço aos irmãos que, devido ao teor do que foi pregado, do que foi dito aqui, o vídeo do YouTube, ele sofre restrição, sofre sanções, sofre uma série de dificuldades de divulgação. Então, tire ali 2 minutinhos do seu dia, quando essa mensagem for ao ar, e republique. Pegue o link e compartilhe em redes sociais, no WhatsApp, compartilhe, porque é uma mensagem extremamente importante. É uma mensagem onde todos nós estamos juntos, na mesma situação, pecadores, perdidos, mas pela intercessão de Cristo fomos salvos, fomos perdoados pelo Pai. Não temos mais o que temer, não temos mais com o que nos angustiar, porque nós temos a certeza da salvação e da justiça que o Senhor acredita a nós. Amém? Amém. Sábado nós teremos ensaios e domingo culto em adoração a Deus. Quem veio preparado para entrega de dízimos e ofertas poderá fazer aqui no gasofilácio. Vamos nos colocar de pé. Convido o pastor para fazer a bênção apostólica.
Feche seus olhos. Senhor, pedimos a tua proteção durante esta semana, que o teu Espírito Santo esteja sobre nós e em nós, nos abençoando profundamente, ó Deus, conduzindo os caminhos e os passos da tua igreja, Senhor. Peço pelas famílias, por aqueles que não estão aqui, ó Deus, pelos mais jovens. Pedimos a Deus a proteção do Senhor, os cuidados do Senhor nesta sociedade que é, por vezes, tão perigosa, Senhor. Mas sabemos que os teus anjos são enviados em favor daqueles que vão herdar a salvação. Nós pedimos a proteção do Senhor, dos teus exércitos celestiais, sobre a vida de cada família, de cada lar, de cada casa. Que o Senhor esteja abrindo as portas, ó Deus, para o emprego, para aqueles que precisam, conferindo também, concedendo saúde a cada um, ó Deus, nós pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e dê um abraço aí no seu irmão.